Olá, querido e querida, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E na aula de hoje nós vamos estudar o final do capítulo 22 do livro de Gênesis, versículos 20 a 24, e o capítulo 23 inteiro, que conta sobre a morte de Sara. Então eu peço que você leia aí na sua casa e a gente vai para o estudo e para a exposição do texto. Começando com o final da história do capítulo 22, então passadas aquelas coisas, né, inclusive é o que o versículo 20 vai dizer, então toda a questão da prova de Abraão e sua aprovação, se demonstrando de fato um homem de fé, ele vai receber algumas dessas notícias. Então o que a gente tem aqui nesse final do capítulo 22, que é até uma leitura monótona, né, tanto esse como o próprio capítulo 23 inteiro da história de Sara, a gente fica se perguntando onde é que Deus quer chegar com isso, mas enfim, nós vamos entender completamente. Ok, o fato é que, ocorrida todas essas situações, Abraão vai receber naqueles tempos algumas notícias de seus familiares, aqueles que ele havia deixado lá em Ur dos Caldeus, quando no capítulo 12 de Gênesis, ele foi chamado, enfim, Deus lhe fez as promessas e etc. Logo, é de se esperar, né, que Abraão recebeu aquelas notícias com algum contento, com alguma alegria. É o que acontece, inclusive, conosco, se por alguma circunstância da vida a gente vai morar distante dos nossos familiares, né, principalmente, claro, depois de casados, e aí a gente vai sabendo o que vai acontecendo com as pessoas. Hoje é muito mais fácil com o celular, mas, né, nesse tempo era algo muito desgastante, muito menos desenvolvido e, obviamente, não tecnológico. Então, é de se esperar que levaria algum tempo, né, até que você ficasse sabendo o que está acontecendo com aquela sua família da cidade natal, quando você... É o que ocorre aí com Abraão, então a gente imagina que ele deve ter ficado contente com essas notícias. O que vai acontecer? Nessas notícias é contada alguma genealogia ali daquela parentela de Abraão lá de Ur dos Caldeus, então vai contar os filhos que seus irmãos tiveram, mas a importância desses versículos aqui é introduzir Rebeca. E vai dizer aí no versículo 22, Quezebe, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Inclusive, se alguém está precisando de ideia para nomear os filhos, olha só que nomes incríveis. E no versículo 23, Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milque, Naor, irmão de Abraão. Ou seja, Rebeca aqui é como se fosse sobrinha, né? É algum parentesco de sobrinha de Abraão. Por que isso é importante? Porque Moisés está aqui introduzindo na história, Deus está contando essa história, a introdução de Rebeca, que vai anteceder o capítulo seguinte, que vai contar a morte de Sara. Então nós vemos aqui claramente essa transição, esse caminho para o patriarca Isaac sendo pavimentado, ele como agora o descendente portador das promessas, e aqui a movimentação e a entrada de Rebeca, que tomará o lugar da matriarca atual Sara, que é quem vai falecer no capítulo seguinte. Ainda aqui nós temos questões muito importantes. É tido em toda a Bíblia que, obviamente, o mais correto a se fazer é você se casar com uma pessoa da mesma fé que a sua, que sirva também ao Deus verdadeiro. E essa é uma preocupação, principalmente a todos os patriarcas aqui, para que seus filhos desposem mulheres que sirvam a essa mesma fé. O que costuma acontecer com pessoas que se casam com aqueles que não professam a mesma fé, em 9 a cada 10 casos, é que essa pessoa desvie. É uma aplicação, inclusive, que continua servindo para nós hoje aqui na pós-modernidade, nova aliança, etc. Então a gente vê em várias histórias da Bíblia, diferentes patriarcas, esse cuidado de tomar como esposa uma mulher, alguém que tenha a mesma fé que a sua, que acredite no Deus verdadeiro. Mais um ponto aqui importante é que nós vamos nos lembrar que quando Deus chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis, lá de Ur dos Caldeus, naquele tempo, ele e sua parentela eram idólatras. Inclusive o nome Abrão, nós vimos o significado, a pessoa que olha para cima, que olha para as estrelas. Inclusive a gente pode inferir que tanto Abraão, naquela época Abrão e seus familiares, acreditavam em algum tipo de deidade ligada ou a astrologia, enfim, a astros como luas, estrelas e tudo mais. Qual é a importância disso aqui pra gente? O que a gente consegue compreender? Em algum momento, essa parentela idólatra de Ur dos Caldeus também se converteu ao Deus verdadeiro, ao Yahweh, ao Shaddai e Adonai.
Do contrário, um pouco depois, né, Abraão não diria para o servo seu, 2 capítulos posteriores, já estou dando spoiler, buscar por dentro daquela parentela a esposa de Isaac, caso esses familiares ainda fossem idólatras, ainda fossem pagãos. Então a gente tem aqui a clara conclusão de que essa parentela eventualmente se tornou também adoradora do Deus verdadeiro, deixando o paganismo e se convertendo realmente já dentro ali do Antigo Testamento, em toda aquela profecia do Messias que ainda iria vir. Isso é muito importante, porque a gente já tem a introdução aqui de Rebeca como essa próxima matriarca. Entendemos que essa família, de alguma maneira, passou a crer no único Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de alguma forma. Então, o que a gente pensa é o seguinte, até trazendo aplicação pra gente, dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar, muitas vezes, uma pessoa é quem começa essa conversão, é quem se torna crente ou cristão, e por causa dessa, ou pela influência dessa, muitos outros conhecem o caminho verdadeiro também. O que a gente entende aqui é a importância da nossa vida, como alguns pastores e teólogos corretamente dizem, ser a Bíblia, que muitos não vão ler. E através do nosso testemunho e pela expressão da crença do Deus verdadeiro em nossas atitudes e práticas, maiores ainda do que simplesmente na nossa fala, é que vai fazer com que pessoas enxerguem em nós esse Deus. E por isso elas sejam influenciadas e, consequentemente, até se convertam a ele também. Olha o quão importante estava sendo esse testemunho de Abraão, que certamente, de alguma forma, chegou até aqueles parênteses que outrora estão lá em Ur dos Caldeus, e de alguma maneira, até mesmo eles deixaram toda aquela idolatria e se converteram ao Deus verdadeiro. Agora, o caminho estava correto para que dali viesse Rebeca, que também seria uma moça crente, cristã, né? Cristã que seria anacrônico, porque ainda não tinha vindo o Messias, mas enfim, já trazendo para os dias de hoje, alguém que adorasse o Deus verdadeiro e então pudesse corretamente agora continuar e ser a portadora das promessas enquanto matriarca. Que fique essa lição de testemunho, de intercessão familiar, como nós vimos tantas vezes na história de Abraão, seja agora por conseguir compreender que de alguma maneira, por conta dele, os seus familiares lá de Ur dos Caldeus se converteram, agora creem no Deus verdadeiro também, terão Rebeca, que será essa moça crente e fiel, seja pela própria história da intercessão de Abraão por Ló. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele só foi com sua esposa e Ló, seu sobrinho, que optou por ir com ele. E durante a trajetória deles ali em Canaã, Ló, infelizmente, em algum momento toma a pior decisão, que é de acampar próximo a Sodoma e Gomorra, se torna cidadão de lá. Aquela cidade abominável que Deus em certo momento vai descer para destruir, e é pela intercessão de Abraão que Ló é salvo. Que Ló é salvo porque ele, único e exclusivamente, só ele mesmo daquela casa e da sua família se manteve justo e fiel a Deus e foi salvo daquela destruição. Então veja a importância que nós temos na história de Abraão de intercessão familiar, de conversão familiar e de testemunho. A próxima história agora, indo para o capítulo 23, vai contar da morte de Sara. Então o capítulo inicia falando quantos foram os anos de vida de Sara, que ela morreu, e diz também que Abraão chorou, né, e ficou em luto por ela. O que é extraordinário sobre Sara é que ela é uma das raras mulheres na Bíblia a ter os seus anos de vida contados. Se você não percebeu, eu te evidencio aqui o padrão que a gente tem visto até o momento. Todas as vezes que uma pessoa morre e é relatado os seus anos de idade, segue aquele padrão. E fulano de tal tinha tantos anos de idade quando gerou fulano, ciclano, beltrano. E tinha tantos anos de idade depois que essas coisas aconteceram e morreu, né? A gente viu esse padrão bem especificamente quando conta aquele capítulo de genealogias até que chega em Enoque, né? Que é a pessoa trasladada, que andou por Deus. Então a gente vê um capítulo inteiro assim. E na Bíblia a gente vai continuar vendo assim. Por quê? Porque a Bíblia tem algum tipo de preconceito contra as mulheres? Obviamente que não. Mas no Antigo Oriente a prática era sempre nomear pelo patriarca. E como
como somos todos semente de homem, o único que veio única e exclusivamente da mulher foi Jesus Cristo, então todos nós, apesar de que somos obviamente gerados por uma mulher, somos a semente e o espermatozoide de um homem, então a datação da vida do homem é o que representa ali em conluio a mulher, assim como a circuncisão ser somente para meninos, porque ali a mulher já estava inserida, uma vez que ambos, homem e mulheres, são semente de homem. Mas Sara, extraordinariamente, vai ter aqui os seus anos de vida contados, o que quer dizer que ela foi uma mulher realmente notável, singular, e aqui Moisés tem o cuidado, né, pela inspiração de Deus, de tratá-la dessa maneira, contando quantos foram os seus anos de vida. E olha, apesar de que Sara, né, a gente tem visto que teve alguns erros aí na sua trajetória, vamos dar uma olhada no que Hebreus, capítulo 11, versículo 11, vai dizer sobre ela. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, Sara foi sim uma grande mulher de fé, acompanhada por seu esposo Abraão. O que vai terminar de contar aqui nesse capítulo 23 é uma extensa negociação depois da morte de Sara entre Abraão e os cananeus. O que vai acontecer é que Abraão vai querer comprar uma sepultura ali em Canaã para Sara, para sepultar Sara, que ele vai falar, preciso comprar uma sepultura para sepultar a minha morta. Porém, o povo cananeu, reconhecendo tanta benevolência e testemunho de Abraão, não quer vender uma sepultura para ele, quer dar uma sepultura para Abraão. Vai relatar aqui que ele está conversando com os filhos de Et, são um povo, uma etnia ali dentro do povo cananeu, e eles vão dizer, que é isso, meu senhor, o que é o valor de uma sepultura entre nós e vós? Ou seja, o povo estava realmente comovido, tinha como benquisto Abraão ali naquele meio, e além disso, ainda o reconhecia como príncipe de Deus. É o que vai dizer aqui versículo 6, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, etc. Enfim, então aqui a gente tem algumas questões muito importantes. Aquele povo cananeu, idólatra, pagão, reconhece a atitude de Abraão, reconhece que ele é servo e filho do Deus único e verdadeiro, do Deus acima de outros deuses, né? Falando aqui de pessoas que creem em outros deuses, é como se o Deus Yahweh estivesse acima de todos aqueles outros e Abraão fosse príncipe deles, o que é um grande reconhecimento e de novo testifica o testemunho de Abraão como alguém que, no seu estilo de vida, nas suas práticas, na sua atividade, exala o que realmente é ser desse Deus verdadeiro, a ponto de um povo pagão que não crê naquele Deus reconhecer isso. Então eles queriam ter essa boa atitude para com Abraão e lhe conceder de graça uma sepultura para o qual ele vai insistir que quer comprar, até que no final ele vai comprar de fato. Agora você pergunta, para que tudo isso, esse negócio de sepultura, compra, não compra, por que Abraão não aceitou a doação deles, né, de bom coração? E há uma questão muito importante aqui, isso inclusive é um ato de fé do próprio Abraão. Abraão, nessa negociação, vai falar algumas vezes, olha, sou peregrino dentre vós, né, tenho estado aqui há alguns anos, mas quero comprar sepultura e não sei o quê. Por que Abraão estava fazendo isso e não aceitou? Foi algum orgulho? Foi alguma soberba? Não. Na verdade, aqui tem uma questão de herança. Isso quer dizer que Abraão sabia da promessa de Deus de que os seus descendentes herdariam aquela terra. O que significava? Se ele aceitasse a sepultura como doação, os seus descendentes, quando herdasse por direito Canaã, poderia ter algum problema ali e os cananeus afirmarem que não, isso aqui nós doamos, não é de posse daquele seu Abraão, do seu pai, ou seu patriarca, ou sei lá o quê. Então, de alguma forma, por ser uma doação, isso poderia gerar problemas nessa herança e nesses bens no futuro dos descendentes desse patriarca
que herdariam essa terra. Por isso era importante que de fato ela fosse comprada, para que ficasse registrado como testemunha pública, é o que vai relatar aqui, que foi comprado, que é de Abraão, e que o texto vai terminar falando isso, ou seja, tamanha era a importância dessa atitude. Diz aí o versículo 20 do capítulo 23, e assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Então isso era importante por este motivo, para que os herdeiros, os descendentes de Abraão, pudessem herdar aquela terra, e aquele pedaço ali, aquela sepultura, faria parte disso, porque foi comprado, teve um preço. Isso é bastante importante. E é tão importante que, inclusive, depois Abraão, quando morre, será sepultado aqui. Isaac, quando morrer, será sepultado aqui. Jacó, quando morrer, será sepultado aqui. Nessa caverna, que aí diz o versículo 19, caverna no campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Ou seja, todos os patriarcas que originaram aí o povo judeu, esse povo que geraria as 12 tribos, esse povo que nesse momento estava sendo liberto através de Moisés para retornar para essa terra, saindo lá do Egito e retornar para essa terra. Eles precisavam saber e entender que aquilo era deles por direito. Então Abraão deixou até legalmente tudo pavimentado para que isso pudesse acontecer. Agora, além dessas questões materiais, a negociação dessa sepultura tem outro significado importante espiritualmente que continua expressando o quão Abraão era um homem de fé. Veja, ele vai dizer aqui na negociação com os cananeus que ele é um peregrino, ele não é dali. Ele e Sara são de Ur dos Caldeus. O que acontece quando você é de uma cidade natal, está morando em outro lugar e morre nesse outro lugar? Comumente, você vai exumar, vai sepultar a pessoa na cidade natal. Essa é uma prática que até mesmo hoje, né, até mesmo para a cultura ocidental, até mesmo para a pós-modernidade, muitas vezes ainda se pratica, da pessoa ser sepultada onde nasceu, né, na sua terra natal. E aqui no Antigo Oriente, que claro, a gente está falando de um tempo antigo muito maior, isso tinha mais importância. Só que Abraão e Sara eram peregrinos ali, eles eram de fato de Ur dos Caldeus. Então vamos raciocinar comigo. O correto, né, pensando nessa prática social, nesse senso comum, era que Sara morreu, Abraão deveria comprar uma sepultura para ela em Ur dos Caldeus e sepultá-la lá, que era a sua cidade natal, da mesma forma quando ele morresse, sepultado lá. Só que o que Abraão estava dizendo aqui através dessa atitude? O que a fé dele estava comprovando ali? Que eles eram de Canaã, porque Deus prometeu aquela terra a eles, por mais que sua cidade natal fosse lá em Ur dos Caldeus, não era ali que Sara, a matriarca, seria sepultada, não era ali que Abraão seria sepultado. Aquele povo, os descendentes de Abraão, herdariam aquela terra e ali eles seriam sepultados, ali eles estão marcados. Então Abraão demonstra fé ao sepultar Sara ali. Sara que morreu e ele que também vai morrer, não tendo visto a promessa ser cumprida, afinal a promessa está para os seus descendentes, mas pela fé, sabendo que Deus, ele não falha, ele não é homem para que minta, ele cumpre, os seus descendentes herdariam aquilo, e pela fé já ali eles estariam sendo sepultados, como que dizendo, nós somos daqui. Nós somos de Canaã. E finalmente, quais são as aplicações que ficam aqui para nós dentro dessas duas histórias? Primeiro, a provisão de Deus, o seu plano perfeito e infalível desde o princípio até o fim, ele que sabe o fim no começo. Veja o cuidado que Deus tem de contar essa parte da genealogia de Abraão, introduzir Rebeca antes de falar da morte de Sara. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Enquanto por um momento haveria, obviamente, luto pela matriarca Sara, pela mãe de Isaac, pela esposa de Abraão, que foi uma mulher de fé também juntamente a ele em todo esse tempo, Deus já estava nos mínimos detalhes preparando a próxima matriarca, preparando a pessoa que tomaria ali aquele lugar, que continuaria aquela promessa junto com o próximo patriarca que já estava introduzido, Isaac, que é o filho da promessa. Isso quer dizer que quantas vezes não passamos
minimamente pela nossa cabeça por que nós chegamos em uma situação, em um lugar, em uma conquista, em alguma coisa, e não fazemos ideia de tudo que Deus já tinha pavimentado por trás e escrito por trás para que aquilo acontecesse. Isso quer dizer que nós não devemos temer, como Sara, como Abraão, temos que viver pela fé. Aquele que virá após, né, nós falando até especificamente descendente e de filhos, também carregam uma promessa, e todas essas histórias já tem escrito ali o dedo de Deus e já tem todos os detalhes necessários para que seja continuado exatamente da forma como ele planejou. Então Deus tem todo o cuidado de, enquanto todas essas histórias de Abraão e Sara na terra de Canaã e suas peregrinações estavam acontecendo, a gente nem imaginava, mas lá em Ur dos Caldeus pessoas estavam sendo convertidas, familiares de Abraão que eram idólatras não são mais, adoram ao Deus verdadeiro, as pessoas estavam se casando, tendo filhos. Entra Rebeca, nasce uma moça chamada Rebeca, que agora é uma moça que nascerá em um lar cristão, né? De novo, apesar de que cristão é anacrônico, porque nesse tempo o Messias não tinha vindo ainda, mas é uma moça que vai crer no Deus verdadeiro dentro desses ensinamentos, que depois, enfim, vai ser a esposa de Isaac, ou seja, está tudo já delineado perfeitamente. E é por isso que nós precisamos descansar no Senhor, já que a sua providência é infalível. Em segundo lugar, a aplicação que fica é a vida de Sara. Quem foi essa mulher? Novamente, a gente vê aqui na Bíblia que é relatado alguns momentos de fraqueza na vida dessa grande matriarca. Por que isso é feito? Porque a Bíblia nos evidencia que a nossa salvação não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Sabe, por mais que sejamos cristãos, ou por mais que exista uma pessoa que não é crente, mas que foi uma excelente pessoa aos nossos olhos em vida, ela doou, ela era muito boa, ela era muito benevolente, a nossa Canaã celestial, o nosso pedaço de terra na Nova Jerusalém, ele não é conquistado pelas nossas obras, senão única e exclusivamente pela salvação em Cristo Jesus, que é quem morreu pelos nossos pecados, e por isso ocorre o milagre do perdão de Deus através da nossa conversão em Cristo pelo seu sacrifício. É por isso que nós vamos ter aqui na Bíblia relatos desses grandes homens e mulheres de fé, mas que também erraram, que em algum momento também caíram, que em algum momento talvez tenham desviado. Isso faz parte da trajetória da vida humana, mas principalmente isso nos mostra que, por mais que a pessoa tenha tido um grande propósito dentro do plano de Deus, ela não é um Messias, ela não é um Deus próprio, ela não é melhor do que as outras pessoas, ela também tem falhas. É o que a gente vê aqui na vida da matriarca Sara. Claro, fazendo alusão àquela famosa passagem em que ela dá a serva Agar para ser concubina, para se deitar com Abraão, e eles então tiverem um filho, já que ela estava ficando velha e a promessa não estava vindo, ela não conseguia engravidar, não conseguia ser fértil. O que a gente tem aqui dentro desse erro? Se nós pararmos para analisar, ele é um erro com uma boa intenção de coração. Sara tinha o desejo de trazer alegria, de trazer riso ao coração do seu marido. Lembra que o nome Isaac significa fazer rir? Porque ela queria causar essa alegria em Abraão. Porque a missão da mulher, segundo diz a Bíblia, é ser conservada na missão de mãe. É o que vai dizer Paulo já no Novo Testamento, para que a gente inclusive não diga que isso é coisa de velha aliança, isso está na nova aliança, né? Esse é o papel que Deus colocou desde a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Então Sara estava dentro do seu papel de mulher, dentro da sua missão, querendo cumprir o seu propósito. O problema é que ela não conseguiu esperar o tempo de Deus para que aquilo acontecesse, tomou o assunto pelas próprias mãos e deu Agar para ser concubina, gerando Ismael, que é o eterno rival ali de seus descendentes, né, dos israelitas. Mas o que a gente percebe é que a intenção de Sara era boa. Apesar disso, ela pecou. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, mesmo com as melhores intenções dos nossos corações. Isso não quer dizer que o pecado deixou de ser pecado e que nós não vamos sofrer as consequências disso. Ambas as coisas vão acontecer. Mas veja, a diferença entre Sara e Eva é que Eva foi seduzida pela serpente para pecar através da intenção da vaidade. A serpente lhe disse:
Deus não quer que você coma desse fruto porque Ele sabe que no momento que vocês comerem, vocês terão a mesma sabedoria que Ele, o mesmo conhecimento dele. Serão como deuses. Ou seja, qual foi o motivo que levou Eva a pecar? A vaidade. O mesmo motivo que levou Lúcifer a pecar. A querer ser como Deus. A querer ser semelhante a Ele em conhecimento. E ora, Sara, por outro lado, já foi completamente diferente. Ela pecou porque não esperou o tempo, mas em nenhum momento foi um pecado por sair de seu papel, por sair de seu propósito. É algo que fica bem distinto aqui, a diferença entre essas duas mulheres. Enquanto Eva e Adão foram os responsáveis pela separação do homem em sua comunhão com Deus, e agora pela morte física e espiritual, era com Abraão e Sara que iniciava a promessa do Messias que viria por sua genealogia, e graças a isso seriam benditas todas as nações. Era agora Sara e Abraão que guardavam a promessa, que seriam os precursores, aqueles que ajudariam a humanidade a voltar para o jardim de delícias inefáveis que um dia Adão e Eva, infelizmente, nos tirou o direito. Então, é algo belo de se pensar, enquanto a intenção de Eva foi vaidade, a intenção de Sara foi estar dentro do seu propósito. Enquanto Deus visitava Adão ali no jardim, pelo crepúsculo da tarde até o anoitecer, e isso foi separado, Deus volta a visitar Abraão naquele tempo em que ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Desce ele e 2 anjos e os visitam também, né, no entardecer. Então, de uma certa forma, Abraão e Sara começam a recuperar aquilo que nós perdemos por causa de Adão e Eva, e através de Cristo é que nós retornaríamos para esse jardim, para Canaã celestial finalmente. É o que fica para nós. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe essa aula com alguém que esteja estudando a Bíblia com você, mas principalmente eu te vejo na próxima.